A arrecadação do governo federal agora no início do ano já surpreendeu a equipe econômica. De acordo com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, a expectativa é zerar o bloqueio de despesas já em março, quando será realizada a primeira avaliação do orçamento. O destaque é a arrecadação com recursos dos super ricos, que são empresários que mantêm fundos exclusivos, e também com a tributação das offshores, que são recursos mantidos em paraísos fiscais. Os dados ainda não foram divulgados, mas a previsão do governo era arrecadar pelo menos 20 bilhões de reais com as novas medidas deste ano. Eu estou brincando porque, gente, aqui no meu TP, né, para quem está em casa, estava bloco Economia Cacau. Eu falei, pô, estamos na época do carnaval, né? Será que tem algum bloco com esse nome? Bom, vamos lá. Pelo menos vamos terminar esse último bloco do programa falando de coisa boa. Ou não? Vamos ver a cara da Mônica. Eu acho... Não. Mônica, com a tributação dos super ricos e com a questão da tributação das offshores, tudo indica que a gente conseguiu aumentar a arrecadação do governo. E aí, até dentro do tema que o João estava mencionando aqui antes do intervalo, que é a história da gente tributar os mais ricos, dos mais ricos contribuírem mais. E me parece que a Haddad tem feito um bom trabalho, né? A Haddad tem surpreendido muito desde o ano passado. Essa é a tua visão ou você cruzou os braços e fez essa cara de não estou muito feliz? O que me preocupa nisso não é o fato de que a arrecadação tenha sido acima do esperado. Que bom que o Brasil tem tanta gente rica que vai poder contribuir com seus impostos para melhorar o país. O que me preocupa é, já que deu bastante arrecadação, então não vamos mais cortar, porque estava previsto de cortar, estava previsto um contingenciamento, aí um bloqueio. E aí agora, como no primeiro mês teve uma arrecadação melhor do que eles esperavam, então não vamos mais cortar. Isso é o que me incomoda, é o que me preocupa. Se há cortes que estavam programados, que sejam feitos, que a gente possa racionalizar e daí, quem sabe, poder aliviar um pouquinho em outros setores onde está havendo uma sanha arrecadadora aí do governo, o Haddad procurando de qualquer forma tentar atingir louvavelmente a meta do déficit zero, mas... Poxa vida, aí o primeiro bom sinal, entrou bastante dinheiro desses fundos, porque realmente não dá para sonegar, porque eles são transparentes, até por causa das regras de corrupção, foram implementadas aí algumas medidas de transparência. Sim. O dinheiro entrou, ótimo, mas não vamos deixar de fazer os cortes que estavam programados e que não eram cortes da saúde, da educação, havia encontrado aí um ajuste fino, que se mantenham, ao menos no começo, para ver qual vai ser a curva disso. A economia, gente, não é foto, é filme, é longo prazo. E aí você, com um mês que deu certo, começa já a dizer, então beleza, podemos continuar gastando. A mim isso me preocupa. João, você que trouxe aí pra gente no primeiro bloco a questão da tributação dos mais ricos, o que você achou aí desse resultado positivo que a gente já teve logo no início de 2024? Eu acho que é aquilo que algumas pessoas como eu defenderam lá atrás e que daí falavam, não, mas se tributar as offshore, se tributar não sei o quê, os super ricos vão dar um jeito de esconder, mas não é. O que é offshore para quem está assistindo e ouvindo a gente? Offshore é basicamente você pegar o seu dinheiro e colocar num paraíso fiscal. Por que você colocou lá? Para você fugir da tributação. Mas se você vive no Brasil, você ganha dinheiro aqui, por que você vai fazer isso? Você está sendo mal intencionado. Aí o governo falou, se você colocar o dinheiro lá num paraíso fiscal, você vai ser tributado. E no Brasil é o país que o Paulo Guedes tinha dinheiro no paraíso fiscal e o atual presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, também tem dinheiro no paraíso fiscal, o que é uma incoerência gigantesca. Quem está na frente... mas as offshores não são só em paraísos fiscais. Sim, mas grande parte e o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto... Você trabalha no mercado financeiro, você não recomenda aos seus clientes? Só pra gente não... De maneira nenhuma, porque isso daqui é uma... Eu não trabalho exatamente dentro do mercado financeiro nessa área, mas é uma forma de você... A esperteza, o grande problema que a gente tem no Brasil, um dos grandes problemas, é você sempre tentar tirar vantagem individual e não olhar o coletivo. Gente, por que eu defendo eu pagar mais tributos? Porque eu olho o coletivo. Porque eu sei que o governo precisa de dinheiro para o SUS. É óbvio que tem que gastar melhor? Tem que gastar dinheiro melhor. Mas se eu não olhar o todo e eu falar assim, vou dar um jeito de uma malandragem ou vou chantagear as pessoas dizendo que se eles me tributarem eu vou fugir do Brasil, isso é chantagem. Enquanto a gente tiver uma visão individual e não coletiva,
coletiva, a gente vai continuar nesse caos que a gente está aqui hoje. Tá, João, mas deixa eu só te interromper. Nem todo mundo que tem dinheiro em offshore lá fora, porque offshore é lá fora, necessariamente está querendo esconder dinheiro do governo não, ou pagar de mais certa imposto. forma, talvez nem isso. Quem já paga imposto não vai pagar mais aqui. O que a gente fala também é justamente da insegurança jurídica que se vive nesse país. Todo mundo tem medo, ainda mais depois que as poupanças foram confiscadas, né? E quem tem a minha idade, é da minha época, não se esquece disso, onde você dormiu com dinheiro no banco e acordou com ele totalmente bloqueado, você não podia fazer uso. Essa insegurança jurídica que a gente vive no Brasil também é motivo das pessoas regra tributária. irem para uma offshore. Não, mas então, vamos lá, acho que a gente entender aqui, o objetivo de tributar as offshores era quem tem dinheiro em paraíso fiscal. Não é quem tem dinheiro em outros países que não tem esse benefício, que daí você não vai ganhar nada mais com isso. Então, é só tributar mais isso daqui. Em relação a bloqueio de contas, que foi essa insanidade que o Collor fez em 91, se não me engano, já tem 33 anos, hoje acho que a gente não corre mais esse tipo de risco. Lógico, pode entrar... Oi? Não, pode contar. Desculpa. Enfim, então, acho que aqui tem 2 pontos que foram muito positivos do Haddad. Eu acho que isso daqui, provavelmente, independente da visão política das pessoas, todo mundo vai concordar, porque foi bom, melhorou as contas públicas. E a outra melhoria foi, quem tem dinheiro em fundo exclusivo vai tributar. Qual que é a lógica de que se o seu fundo é um fundo exclusivo, que são fundos normalmente a partir de 10 milhões, se não me engano, tributa menos, só que se você não tem esses 10 milhões no seu fundo, você vai tributar mais. Não faz sentido. E foi isso que eles fizeram. Então, acho que todo mundo, direita, esquerda, assim, todo mundo vai falar, faz sentido isso, e tanto é que a resposta veio positiva, e tanto é que o mercado financeiro, mesmo os mais liberais, tem gostado, de uma forma geral, às vezes doendo no bolso deles, das atitudes do Fernando Haddad à frente do Ministério. João, eu vou concordar. Vai? João, não acredito. Eu vou concordar, mas eu acho que Teve um mas aí no meio. Não, você não tocou no ponto principal, na minha visão, que foi o que a Mônica falou. O que incomoda dessa notícia e dessa pauta, obviamente, não é que a gente conseguiu arrecadar mais. Isso é muito bom, é ótimo. Porém, é o fato de que isso parece servir como uma justificativa para não cortar gastos. E nesse caso específico, algo que já estava previsto. A gente discute muito aqui no Linha de Frente a respeito da necessidade do governo gastar um pouco menos de dinheiro, do governo gastar melhor o dinheiro. Porque, no fim do dia, nós temos uma carga enorme de impostos nas nossas costas. Quem é empreendedor sabe disso, quem é trabalhador sabe disso, todo mundo sabe disso. E a gente não vê reverter no nosso dia a dia. Volto para a história dos países desenvolvidos, que eu não preciso pagar escola, que eu não preciso pagar plano de saúde. Tudo bem. Então, legal, temos uma excelente notícia com relação à arrecadação. Ninguém passou fome por causa disso, só gente rica pagou um pouco de imposto. Tudo bem. Mas e o corte de gastos? Uma coisa não pode excluir a outra. E não pode justificar você se esquecer desses cortes, que são essenciais para que justamente a gente consiga, a longo prazo, conseguir resultados favoráveis. A Mônica falou perfeitamente, não é uma foto. Não adianta, legal, esse mês eu tô no positivo, se no mês que vem eu vou estar no negativo mais do que eu fiquei positivo esse mês. Porque aí a soma total da coisa também vai ser negativa. Mas eu concordo com você, a gente tem que gastar melhor, mas o ponto é no que vai cortar e o que vai manter. Eu acho que esse é o ponto. E aí... E sempre vai ter uma forma de você gastar o melhor dinheiro público, e eu acho que todo mundo vai concordar isso aqui. Mas o que incomoda é que no primeiro sinal positivo... alguém já diga, opa, então a gente não precisa parar de gastar tanto assim. Não, mas o que a gente tem que discutir aqui é o que ia parar e o que não ia parar. Porque muitas vezes a gente sabe que o que vai parar vai doer no mais pobre. Mas nesse caso, o que vai parar já foi previsto, já foi aprovado. Então, mas o que era? Eu não sei o que era. O que era? Eu olhando do lado financeiro, o meu mercadinho financeiro fundo exclusivo e offshore vai ser tributado. Legal, ótimo. Tem que gastar melhor o governo? Tem, certeza. E como vai gastar melhor? Eu não sei, algumas coisas tem que parar. O que eu vejo tem subsídio demais para quem tem mais dinheiro. O Brasil é um dos 2 países do mundo que não tributa dividendos. Mônica, eu queria te perguntar uma coisa. Tinha também uma outra lenda, que era a lenda do seguinte: se tributar os mais ricos, eles vão fugir com o dinheiro do Brasil, eles vão dar perdido nesse dinheiro. E o que a gente viu agora, não. A gente viu que foi tributado as offshores, o fundo exclusivo, e o dinheiro entrou
Você já falou sobre isso, eu estava toda para responder. Que bom que você me passou essa bola. Obrigada. Deixa a Mônica falar, calma. Depois eu coloco os dois na tela. Eu queria Você ouvir... tá minoritário aqui hoje. Eu sei. Eu queria ouvir da Mônica. Mônica, isso era uma lenda urbana ou você acha que, na verdade, isso vai acabar acontecendo? Eu acho que nem é lenda e nem, como o João falou, nem é chantagem. O que é isso? Isso é um instinto de... Vou chamar de instinto de preservação. Você vai dizer que é um egoísmo exacerbado. Total. E é claro que é um egoísmo, né? Se todos tivessem essa postura de dizer eu ganhei muito, então eu vou colaborar com o coletivo, certamente o Brasil e o mundo seriam lugares melhores. Mas existe, a gente sabe... Pela natureza humana, o ser humano busca sempre o máximo do incentivo para ele. Então, se ele ganhou aquele dinheiro, ele acha que é dele. E o que está acontecendo? Essas pessoas muito ricas que têm muito dinheiro, quando você fala em taxar o patrimônio delas, você fala de taxar heranças, é diferente dessa taxação de um dinheiro que, inclusive, já está fora. Muitos desses fundos, os que estão na offshore já estão lá fora, esses dinheiros já são tão transparentes, não dá nem para mexer com eles. Quando você fala em taxar patrimônio, aí as grandes famílias, os grandes milionários, não é que eles estão ameaçando e fazendo chantagem. A tendência é buscar um domicílio num país, e tanto que eles já estão nas offshores, num país onde eles não vão estar sujeitos a essa tributação. Porque ele ganhou aquilo e ele acha que é dele. O que precisa é mudar a taxação da renda, é criar imposto negativo, é você criar uma tabela que seja mais justa, criar uma política fiscal que não seja só vamos arrecadar mais para cobrir buraco, seja uma política fiscal efetiva, de alguma forma redistribuir renda, para que não haja essa diferença tão grande. Ok, isso é inteligente. Agora, achar que você vai dizer, não, agora nós vamos tomar 40% do que você construiu a sua vida inteira, e aí, de novo, a diferença entre foto e filme, ou a diferença entre o lago e o rio é uma coisa, o laguinho dele ali, você vai tirar metade do lago dele, ele vai se proteger e ele vai buscar um outro domicílio que seja menos doloroso para ele. É muito otimismo achar que essas famílias milionárias aí, essas dinastias e etc., vão dizer, tá, pode levar meu dinheiro. Espero que alguns digam, mas muitos vão sair porque faz parte da natureza humana. Não, e eu completo o que você disse, e eu me tornei uma pessoa muito repetitiva, mas vão tomar uma parte do meu patrimônio para quê? Exato. Onde está? Se a gente visse que as coisas estão melhorando, que a desigualdade está diminuindo, que as pessoas estão numa situação de menos vulnerabilidade, ótimo. Mesmo na França, onde você tem boa saúde pública, boa educação, tudo, um serviço, existe um Estado que realmente provê serviços, cobra muito caro imposto e provê. Quando entrou a taxação das grandes fortunas, as grandes fortunas saíram de lá, da França. E o cidadão francês é um cidadão que já tem um outro nível de maturidade democrática, né? Sim. Essas famílias saíram de lá, e por isso que eu te digo que não é lenda. Aconteceu, os dados estão aí. Fala, João, que você está aí se contorcendo para contrapor a Mônica. Não, legal. Acho que vamos lá. As taxas de juros do Brasil de investimento são muito altas. Aqui a renda fixa, você emprestar dinheiro para o governo, o ganho real vai ser maior do que em qualquer outro lugar do mundo. Então, é muito mais fácil ganhar dinheiro no Brasil do que lá fora. Vai colocar dinheiro em outro país, você vai ter uma taxa de juros talvez negativa, vai perder dinheiro só de aplicar lá. Mais ou menos, o investidor estrangeiro não está mais vindo para o Brasil por causa da insegurança. Então, isso já não é mais verdade. Não é tão verdade que ele não está vindo para o Brasil, né? Tem muito dinheiro estrangeiro aqui. Mas, falando do investidor brasileiro colocando dinheiro lá fora, ele vai colocar lá fora, ele não vai ganhar tanto dinheiro. Tem vários países que a taxa de juros real é negativa. Aqui abaixou agora mais meio, está 11%. Você ganha quase 1% ao mês para não fazer nada. 2, as taxas de herança em vários outros países são muito maiores. Eu não estou falando de 4% para 40%. Pode ser, tem um meio termo aí. E nos outros países é muito maior do que isso. Então, eu vou para lá, mas lá você também vai ser tributado e você vai perder dinheiro. 3, ele ganha dinheiro no Brasil. Não adianta ele falar, eu vou fechar meu negócio no Brasil, vou fechar meu banco aqui no Brasil e vou abrir um banco lá em Mônaco. Não vai ser tão fácil você ganhar dinheiro lá. Então tem um quê de chantagem. E eu acho que a gente vem glamourizando o egoísmo, a acumulação e não olhando para o bem comum. Pode ser ingênuo da minha parte? Pode, mas é o mundo que eu quero construir. É o exemplo que eu quero dar para as minhas filhas. Sim, mas eu acho que também é um pouquinho de cada coisa, João. Você não acha que também... Eu acho que a gente também não pode fincar na pedra que é isso. Porque, por outro lado, também a gente precisa entender o que estava dizendo aqui a Ana, né? Eu tenho um exemplo que não vai pegar todo mundo. Eu mesmo me sinto muito incomodada de não ver o retorno do meu imposto. Não, mas deixa eu dar um exemplo. No Brasil, a taxação de classe média, CLT,
é 27,5%. Não deveria ser 10%. Eu acho que o mais rico tem que pagar 30%, 40%, 50% para que a classe média que está escutando a gente não pague 27%, não pague 20%, não pague 15%, pague 10%. É isso que eu quero. Então, por Mas aí você está concordando com a Mônica, que tem que ter uma tabela que seja mais justa. E aí vai sair da onde o dinheiro? Né? Eu concordo total, é o que eu falo, eu falei em trocentas entrevistas recentes. Eu acho que tem que ser progressivo quanto mais você tem. Então, eu acho que a classe média não tem que pagar 27,5% de imposto. Eu acho errado isso, mas mesmo que... Eu concordo também com você que a gente tem que ter um serviço melhor, que tem que alocar melhor os recursos do governo, sem dúvida. Mas, na situação atual, não adianta você falar assim, não tributa o rico, baixa o imposto da classe média, que a conta tem que fechar. Não, mas ninguém fala no tributo rico. A questão isso. A gente tributa consumo, do tributo Concordo, total. Não é bens e consumos que tem que tributar. Não é a classe média que tem que pagar 1/3 de imposto. Não é. Não é. Eu concordo com vocês. Mas quem tem mais dinheiro tem que ser mais tributado. O cara vai fugir, tributa no mundo. Se é um brasileiro com domicílio no Brasil, vai tributar aqui. O cara vai mudar o seu domicílio. Ok, vai ter outro que vai conseguir ocupar esse espaço e aí a gente vai pagar imposto.